CPI dos atos golpistas. Hoje, os parlamentares ouviram o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O tenente-coronel não quis responder a nenhuma pergunta e a comissão apresentou denúncia contra ele ao Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, acusado de fraude na carteira de vacinação. Mesmo com a resistência de parlamentares de oposição, a CPI dos atos golpistas conseguiu aprovar a quebra de sigilos de militares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. A medida possibilita o acesso a dados bancários, fiscais, telefônicos e telemáticos dos alvos da decisão. Entre eles estão o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e o tenente-coronel Mauro Cid, braço direito do ex-presidente. Também foi aprovada a quebra de sigilos de Jorge Washington de Oliveira Souza, acusado de ter planejado um atentado à bomba no aeroporto de Brasília nas vésperas do Natal do ano passado. Depois, a CPI ouviu Mauro Cid. Preso desde 3 de maio, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro anunciou que permaneceria em silêncio. Ele é acusado de inserir dados falsos no sistema do Ministério da Saúde para adulterar cartões de vacinação, incluindo a carteirinha do ex-presidente. E também responde a outros 2 inquéritos, sobre as joias sauditas e o que investiga a chamada minuta do golpe. Logo no início, o tenente-coronel afirmou que a função que ocupou não tinha sido uma escolha política. Nesse ponto, é importante destacar que esta função é exclusivamente de natureza militar, conforme a regulamentação do Decreto 10.374 de 2020. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. E depois justificou que não responderia às perguntas sobre as acusações que são atribuídas a ele. Considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229.323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. O tenente-coronel Mauro Cid se negou até a falar a idade dele e o nome dos filhos. Essa postura irritou a cúpula da CPMI, que resolveu denunciá-lo ao Supremo Tribunal Federal por ficar em silêncio em todas as perguntas feitas pelos parlamentares. A ministra Carmen Lúcia, do STF, foi a responsável por conceder um habeas corpus, que autorizou o Mauro Cid a ficar calado para não se autoincriminar. Mas ele teria a obrigação de responder aos demais questionamentos. Infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia. Mais uma denúncia contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Hoje, a CPMI também teve acesso a uma lista sigilosa de mais de 70 nomes de pessoas que visitaram Mauro Cid na prisão no Batalhão do Exército. Entre os registrados estão integrantes do governo Bolsonaro e também militares. A lista é mantida de forma reservada pelo ministro Alexandre de Moraes. São nomes como o do ex-comandante do Exército, Júlio César de Arruda. O general chefiava o Exército no dia dos ataques em Brasília, em 8 de janeiro. Ele foi demitido pelo presidente Lula 2 semanas depois. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o ex-secretário de Comunicação e advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, também visitaram Cid na prisão. O próximo a ser ouvido pela CPI deverá ser o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E ainda durante a sessão da CPI do 8 de janeiro, que ouviu o tenente-coronel Mauro Cid, a deputada federal Érica Hilton e outros parlamentares da base do governo acusaram o deputado bolsonarista Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, de ter feito um comentário homofóbico contra a deputada do PSOL de São Paulo. O suposto ataque teria ocorrido durante manifestação de Érica Hilton. O presidente da CPI, deputado Arthur Maia, do União Brasil, disse que vai requisitar as filmagens da sessão. Abílio Brunini nega ter ofendido a deputada.